Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. A nossa aula de hoje é sobre o cristianismo e o espiritismo. O que será que é isso, hein? Pra gente conseguir entender, nós vamos voltar um pouquinho nas nossas aulas anteriores. Vocês se lembram lá da época de Moisés? Lembram, né? Dos 10 mandamentos. Vocês se lembram que a gente falou sobre a vinda de Jesus, a importância dele aqui? Também lembram, né? Então agora tá faltando um pedacinho nessa história para a gente conseguir entender melhor o que a gente tem feito aqui da nossa vida, principalmente nessas nossas aulas de evangelização. Então nós vamos falar sobre as 3 revelações. A primeira revelação foi Moisés, que trouxe para nós, recebeu de Deus os 10 mandamentos, que são as leis de Deus, que estão valendo até hoje. A segunda revelação foi Jesus, que veio, ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei. Ele veio para nos ensinar pelo exemplo de tudo como ele viveu, como cumprir as leis de Deus, os 10 mandamentos. E ele acabou transformando esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vocês lembram que nós conversamos que Jesus teve 12 apóstolos que foram escolhidos e que o seguiram quando ele foi peregrinando, quer dizer, caminhando, passando sobre os lugares, pelos lugares para ensinar, para implantar o reino de Deus? Então, Jesus foi dando os exemplos dele, fazendo, conduzindo a vida ali para demonstrar a todos o que era a lei do amor, que era a lei de Deus. Esses apóstolos foram ouvindo as histórias de Jesus. Jesus contava muitas histórias, né, para as pessoas que estavam à sua volta. Esses apóstolos foram ouvindo. E assim, as histórias eram passadas de boca em boca. Ninguém escrevia tudo. Jesus não escreveu nada. Nada. Jesus veio, ele, o exemplo, a lição. E com o passar do tempo, alguns homens foram escrevendo o que Jesus tinha feito, o que tinha acontecido, como que Jesus tinha agido em determinada situação. E daí, eles foram escritos os evangelhos. Esses evangelhos, que são essas histórias que não foram escritas por Jesus, foram escritas por homens que ou presenciaram o que Jesus fez ou ouviram as histórias que as outras pessoas que presenciaram foram contando, assim como a gente vai contando para frente as historinhas. Então foram escritas por esses evangelistas que escreveram as histórias de Jesus. Esses evangelhos que foram escritos, quer dizer, cada um escreveu um, eles foram divididos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Então, essas foram as 5 partes que foram lá escritas pelos evangelistas nos evangelhos. Acontece que a gente sabe que essa história de um conta uma história, outro conta outra, um enxerga de um jeito a história, outro enxerga de outro jeito.
Esses evangelhos escritos por pessoas diferentes, em alguns pontos eles tiveram diferenças ou coisas que entraram em conflito, não era bem assim, era assim. Só que essas diferenças só aconteceram nesses 4 primeiros tópicos que a gente colocou aí. Ou seja, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Nesses pontos, os evangelhos podem ter saído meio diferentes. Dogmas, quando a gente usa essa expressão, são os pontos principais de determinada religião. O único ponto que nenhum dos evangelhos ficou diferente, quer dizer, todos contaram do mesmo jeito a mesma história, foi sobre o ensinamento moral de Jesus. A forma como ele era. O que é a moral? É a diferença entre o bem e o mal. É conduzir as coisas voltadas somente para o bem, analisando as situações, pensando no próximo. Enfim, esse ensinamento, essa conduta de Jesus, ela foi contada, escrita igualzinho por todos. Aí o que aconteceu? Então nós temos a primeira revelação, que é Moisés, a segunda revelação, que é Jesus, e veio a terceira revelação, que é o Espiritismo. Allan Kardec, o que ele fez? Ele pegou desses evangelhos, porque esses evangelhos foram juntados e eles formaram a Bíblia. Vocês vão ouvir muita gente falar assim: o Espiritismo não segue a Bíblia. Não é bem assim. O Espiritismo não segue a Bíblia inteira, porque nesses 4 pontos que a gente falou agora é meio confuso. Daí que deu origem a várias religiões que também seguem a Bíblia. Cada um entendeu de um jeito diferente e tem as suas diferenças. Já o Espiritismo, Kardec pegou exatamente o ponto igual entre todas as histórias, que foram os ensinamentos de Jesus, a moral de Jesus, a essência de Jesus. E o que Kardec fez? Em contato com os espíritos, ele pegou esses pontos principais que estavam ligados assim à vida cotidiana, quer dizer, do dia a dia, a forma como a gente vive, e ele foi fazendo perguntas para os espíritos sobre essas passagens. E os espíritos foram unânimes, quer dizer, todos eles responderam sempre da mesma forma, que Jesus ele é o exemplo que deve ser seguido. Então, Kardec foi chamado o codificador porque ele colocou nesses livros, assim, ele, com a ajuda dos espíritos, ele foi colocando de uma forma mais fácil para a gente entender algumas histórias que foram contadas na Bíblia, que o palavreado, a forma como eles falaram, às vezes era um pouco confusa. Então os espíritos ajudaram a esclarecer o que naquele momento aconteceu, o que Jesus fez e como que Jesus conduziu e seguiu num determinado, agiu de determinada forma. Então, o que a gente consegue analisar hoje da nossa aula, o cristianismo e o espiritismo? O cristianismo, ele é a doutrina, quer dizer, em que prega, ensina a fé em Jesus Cristo. São várias religiões cristãs que seguem os ensinamentos do Cristo, mas cada uma vai pegar um detalhe ali dos evangelhos que estão na Bíblia e vão basear
a sua religião, quer dizer, a forma como eles vão viver em cima daquilo. Que muitas vezes um concorda, o outro não. E eles podem ser da mesma religião. Da católica, da evangélica, todas elas são cristãs, ou seja, elas seguem a fé em Cristo e nos seus ensinamentos como Filho de Deus, um único Deus, que foi o que Moisés acabou trazendo para a humanidade. Então, qual é a diferença do cristianismo e do espiritismo? Não existe uma diferença. É que o cristianismo, ele segue a fé em Cristo. E o espiritismo, ele pegou os ensinamentos morais de Jesus, quer dizer, como eu me relacionar comigo e com o próximo e ajudar, e acrescentou o fora da caridade não há salvação. Quer dizer, nós precisamos nos ajudar e enxergar o próximo, as necessidades do próximo. E para quem participou do encontro de ontem, do encontro do sábado, a historinha do urso, né? Que a tia Carla contou, que ele precisava tanto ser ouvido para que alguém entendesse o que ele precisava e não ficar dando coisas para ele, achando que ele precisava daquilo. A gente precisa ouvir as pessoas, observar muito bem as pessoas para entender o que elas precisam de verdade. Então, dentro do espiritismo, entende-se que se tudo estiver organizado, se tiver todo mundo se enxergando, eu enxergo o próximo, que enxerga o próximo, que enxerga o próximo, que enxerga o próximo. O próximo é o que está perto, gente. O próximo não é o que está lá na China. O próximo é o que está perto da gente. Se todo próximo for enxergando o que está do seu lado, a ajuda vai chegar na China. Então, na verdade, o cristianismo e o espiritismo acaba sendo uma única lei. O espiritismo veio apenas explicar um pouco melhor, com a ajuda dos espíritos de luz, o que Jesus, no que ele trouxe dos ensinamentos da sua moral, do seu respeito com o próximo, da bondade, espera da gente, porque ele veio ensinar a humanidade com o seu exemplo. Acho que deu para entender, né? Eu vou passar uma atividade bem legal para vocês, tá? Eu primeiro vou falar para vocês o seguinte: nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica pra gente essas passagens, e o Livro dos Espíritos, que são todas as perguntas e as respostas que Kardec fez aos espíritos e recebeu deles, com relação a todas essas dúvidas e esclarecimentos que nós precisávamos ter. Daí a gente está sempre seguindo esses livros que Kardec organizou para nós. Não são os ensinamentos de Kardec. Muitas pessoas falam assim: vocês não acreditam, o espírita não acredita em Deus, o espírita acredita no Kardec. Mentira, não é isso. O espírita não segue Jesus, segue o Kardec. Não, a gente segue Jesus. Kardec foi só um amigo que organizou melhor e colocou em palavras mais fáceis para a gente entender o que ficou da história de Jesus e para que a gente consiga aplicar nas nossas vidas e nos tornar pessoas melhores e evoluir os nossos espíritos. Amores, a nossa doutrina espírita é maravilhosa e vocês aos pouquinhos vão entendendo e aumentando assim a intensidade da luzinha, e a gente aprende junto, tá? Bom, eu vou passar uma atividade para vocês, passo por escrito
pros papais, as mamães, os vovôs, as vovós passarem para vocês, bem legal. E aí vocês mandam pra gente, tá bom? Pra gente continuar em contato, sempre, 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 sempre. Não se esqueçam de fazer as suas preces de agradecimento e pedindo para que o planeta se reorganize novamente e que cada pessoa consiga enxergar o próximo, porque cada um enxergando o seu próximo e ajudando o seu próximo, o próximo que tá ali do lado, essa ajuda vai chegar no planeta inteirinho, certo? Combinado? Beijo enorme para vocês.